Fala aí, meus consagrados, meus raposos belgas, de buenas com vocês. Tá começando mais um Resumão Celeste, trazendo pra vocês as últimas notícias do Cruzeiro. E olha que hoje tem bastante coisa pra falar, então o vídeo vai ser um pouco longo, já aviso desde o início, mas vai valer a pena. O jogo de ontem, os bastidores ainda estão rolando solto aí, então tem muita coisa importante que rolou de ontem pra hoje. Tem também mais uma joia do Palmeiras chegando no Cruzeiro. E também a grande notícia do dia: Vitório Medioli pode investir no Cruzeiro. Ele aceitou, hein? Tudo isso e muito mais você confere agora no Resumão Celeste. Então, para você não perder nada, nenhum detalhe, fica comigo até o final do vídeo, beleza? E antes de eu começar, só quero convidar vocês a assistirem ou escutarem, ouvirem a minha participação no podcast Podpah. Zoeira, ainda não, mas é um podcast tão bom quanto, que é o podcast Um Copo de Nada. Lá eu falei sobre o Cruzeiro, pandemia, vida pessoal, enfim, um monte de coisa. Eu vou deixar aqui no final do vídeo para assim que vocês terminarem de ver isso aqui, vocês vão lá e assistem ou escutam, sei lá, mano, mas vão pra lá depois que vai valer a pena. Pedir também aquela moralzinha, né, mano? Aquela moralzinha danada, né? Aquele like cabuloso que ajuda demais o canal. Então deixa o like aí desde o início, por favor. Se você não for inscrito, se inscreva e ativa o sininho para sempre que sair de novo, você ser avisado. E, é claro, se você quiser ajudar o canal, dar uma ajuda a mais pro canal, você pode se tornar um membro. Se você quiser, se você puder, caso você queira, você só clica aqui embaixo e seja membro, vê quais planos encaixam melhor ali no seu orçamento e torne-se um membro do 011. Lembrando que todo membro tem direito a participar das lives aqui do canal, né? Tem prioridade para participar das lives e também participa de sorteios exclusivos de produtos oficiais do Cruzeiro. Digo bora e tá com o pau doido! Bom, bora começar falando do jogo de ontem, porque tá rendendo comentário até agora. Diferente do que todo mundo pensa, e isso pode fazer até eu perder uns inscritos aqui, eu acho que o Cruzeiro jogou bem sim, e acho que a péssima arbitragem precisa ser pelo menos uma das partes responsabilizadas pela derrota. Eu não digo a arbitragem em si, o juiz, o bandeira, mas o fato da CBF ainda não ter colocado o árbitro de vídeo em todas as suas divisões nacionais. E, velho, quando eu digo que tem que ser um dos motivos da nossa derrota, é só ver que teve um gol que não foi dado. Um gol, não digo escancarado porque o lance ali foi um pouco difícil, tinha zagueiro em cima do lance e pro bandeira realmente é complicado de se ver. E é por isso que tem que ter um árbitro de vídeo naquele momento. Então, acho sim que afetou nessa derrota do Cruzeiro o fato de não ter um árbitro de vídeo ali naquele momento. Então, velho, era no mínimo para esse jogo ter terminado empatado, no mínimo. Porque teve gente que falou, mas teve o lance ali do Rômulo também que foi falta, mas ali ninguém sabe se o lance originaria em gol, mas o que a gente sabe é que a marcação, no caso ali de falta, acabou originando um ataque do CRB, que ficou com a posse de bola, foi lá pro ataque e fez o gol da virada. Virada não, né? Fez o gol da vitória. Mas aí vem a parte que não é culpa da arbitragem, porque o Ramon e o Lucas França ontem parece que entraram determinados a entregarem a paçoca de tão desligados que eles estavam. Claro que o Ramon vai ter gente dizendo que não, porque fez um gol e tal, mas pra mim ele já não vem rendendo igual ano passado tem um tempinho. E o Lucas França não foi o grande culpado, oh meu Deus, a culpa é toda dele, porque como falei, tem que dividir aí em algumas camadas, né, as culpas, mas ele teve sim uma parcela de culpa dos gols que o Cruzeiro tomou, mas não foi o principal culpado. E por incrível que pareça, velho, o lateral direito que joga de zagueiro, mas pode jogar de volante, Joseph, tá jogando melhor que o Ramon. Eu queria destacar isso aqui. E o Conceição a gente também pode botar na conta dele, porque a teimosia em trocar o que tá ruim é impressionante. Eu ainda não entendi por que ele relaciona o Marco Antônio se não usa o moleque quando precisa.
Se com um time sem um meio de criação de origem, ele vai lá e mete um Sobis, Felipe Augusto, Stênio. Eu até concordo com o Sobis que ele está sendo minado desse jeito, mas discordo totalmente de que ele esteja jogando bem, como ele reclamou ontem quando saiu, que inclusive isso aí, eu vou até falar na próxima notícia aqui, que achei estranho que o Felipe Conceição falou que o Sobis tomaria uma punição ali. Mas voltando ao assunto do Sobis, eu concordo que ele está sendo minado, tendo que jogar numa posição que ele não joga, mas discordo totalmente que ele esteja bem. Por mim, ele seria banco em todas as posições que ele joga. O bicho mais reclama do que joga nesse ano. Mais reclama do que joga. Mas esse negócio de elenco também é algo bem sério. O elenco do Cruzeiro é assustador. Você olha pro banco e dificilmente você vai encontrar mais do que 2 nomes ali que passem confiança. E olhe lá. E pra quem tá pedindo a cabeça do técnico, dá uma lembrada aí, né? Tipo, tenta não esquecer do presidente que a gente tem e o tanto de bola que ele entende. Um entendedor nato de futebol. Que ano passado meteu um Ney Franco no momento que o Cruzeiro menos precisava de um prancheteiro. Velho, o problema do Cruzeiro é estrutural. Aprendam isso, é estrutural. Pode mexer em jogador, em técnico, pode mudar até um pouquinho, mas mudanças significativas a gente não vai ver mexendo apenas nisso. Você concorda? Comenta aí embaixo. E para o próximo jogo, o da volta contra a Juazeirense, já temos mudanças a partir da lista de relacionados. É que o goleiro Lucas França e o volante Jadson não foram relacionados. O primeiro por opção técnica e o segundo por crise de gastrite. Além disso, o atacante Riquelmo também foi relacionado para a partida. Vale ressaltar que Marcelo Moreno, Flávio e Joseph não foram relacionados porque o primeiro está com a seleção boliviana para disputar a Copa América e os outros 2 já disputaram a Copa do Brasil pelo América Mineiro. Vamos lá, o que eu estava dizendo aí sobre o lance do Lucas França com o Sobis? A saída do Lucas França me preocupa por um motivo. Ele falhou? Beleza, é evidente, falhou contra o CSA, que eu acho que foi discutível as falhas contra o CSA, né? Que todo mundo falhou em todos os gols. Acho discutível. Mas contra o CRB, pra mim, realmente é nítido que ele falhou em pelo menos um dos gols. Mas aí você já descarta ele desse jeito, bicho. Por causa de 2 jogos? Porque eu penso, velho, que um jogador ser descartado dessa maneira, sem nenhuma explicação, sem nenhum motivo, ele pode pensar, mas e os outros jogadores que estão jogando mal? Que estão desrespeitando o treinador quando tá saindo de campo, eles não vão sair também? Porque o Sobis, como o Felipe Conceição falou, ele receberia, né, uma punição e no dia seguinte a gente vê que ele foi relacionado pro próximo jogo e o Lucas França, que não fez absolutamente nada além de falhar em um dos gols, não foi convocado. E beleza, o Lucas França não tem tanta moral assim dentro do elenco, imagino eu, só que isso pode parecer como se o Conceição tivesse os seus preferidos. Tipo, se o Sobis fizer o que ele quiser, ele não vai ser punido. Agora eu, que não faço nada, falhei, vou ser punido e não vou mais ser convocado. Vamos ver como é que isso aí vai soar dentro do elenco. Porque, pelo menos pra mim, estando aqui de fora, com a minha opinião ignorante e leiga, eu acho que vai pegar um pouco mal. O Cruzeiro sofreu mais derrotas na FIFA. A primeira é referente a uma contestação de não pagamento pelo empréstimo do zagueiro Caicedo ao Barcelona de Guayaquil. O clube deveria receber cerca de R$700 mil pelo empréstimo do jogador ao clube equatoriano, mas acabou tomando o famoso calote. Ao reclamar na FIFA, recebeu a resposta de que as contestações só são aceitas até no máximo 2 anos após as transferências. Ou seja, o caso foi prescrito. O outro caso é do meia Rodriguinho. O Pirâmides do Egito cobra... Legal esse nome, Pirâmides do Egito, tipo, né? Pirâmides, Egito, eu achei bacana, mano. Mas voltando ao assunto, o Pirâmides cobra $3 milhões pelo não pagamento de 4 parcelas de $500 mil, mais uma parcela de $1 milhão. O valor convertido chega a R$15 milhões. O Cruzeiro também foi condenado a pagar $300 mil de multa.
O jurídico do clube já preparou recurso para discutir a situação na segunda instância da FIFA, mas ainda não houve um veredito. Ontem o Cruzeiro anunciou a contratação do diretor de futebol Rodrigo Pastana, ou Rodrigo Parsana para os íntimos, ex-CSA. Rodeado de polêmicas, o dirigente reconheceu a rejeição extrema da torcida, mas disse que trabalhará para mudar esse cenário. Perguntado sobre cada polêmica, ele explicou as principais delas. Sobre a de Argel Fuchs, em que em um áudio ele é chamado de esquemeiro vagabundo, ele disse que processou o treinador por conta das acusações infundadas. Sobre as manifestações contrárias na época de ABC, Paraná, Coritiba e Figueirense, manifestações das torcidas desses times, ele disse que isso foi mais a paixão da torcida naquele momento, que tem o direito de protestar e tudo mais, mas que nos últimos 3 clubes ele conseguiu subir de divisão. Eu não esperava que ele fosse dizer realmente eu sou incompetente, adoro um esqueminha. E sinceramente, cara, eu acho que não tem muito o que fazer agora. Ai, esse gato é um palhaço, né? Eita. O canalha do presidente disse que conversaria com alguns representantes da torcida no protesto que teve no sábado. Disse que conversaria hoje, se eu não me engano, segunda-feira. Chegou no domingo, ontem, e oficializou o cara. Ou seja, ele não liga pra torcida de jeito algum. Cara preta, o presidente do Cruzeiro não liga pra torcida. Você tá entendendo a gravidade disso, meu filho? Não que eu já não soubesse disso, só que agora ficou muito mais evidente. Então, meus irmãos de farda, como diz o Mano Big, o que nos resta é só o Cruzeiro mesmo. Porque esse egocêntrico só lembra da torcida pra pedir dinheiro. E se depender do meu dinheiro e do dinheiro do cara preta, ele vai ter que procurar um agiota a partir de agora. Hoje, uma notícia, notícia entre aspas, fez muito cruzeirense se animar com algumas possibilidades. É que o torcedor Júlio Reis, especialista em finanças e que chegou a fazer parte de uma das reuniões do Conselho Gestor no ano passado, revelou que Emílio Brandi, conselheiro e filho de Felício Brandi, considerado um dos maiores presidentes da história do clube, aceitaria ser presidente do Cruzeiro, assim como Vitório Medioli, que fez parte do Conselho Gestor ano passado e atualmente é CEO do Sada Cruzeiro. No caso, ele aceitaria também ser CEO do time de futebol. E que para isso, Medioli e Brandi conseguiriam angariar um fundo empresarial para investir no clube. Porém, uma das condições seria Sérgio Pano Rodrigues renunciar ao cargo de presidente junto do seu vice, o craque Lidicinho Pantera Azul. Essa notícia foi até reafirmada pelo deputado Léo Portela, que trabalhou alguns meses dentro do clube ano passado e depois saiu despirocando, dizendo que não saiu porque não concordava com as coisas que via lá dentro. Eu tenho o máximo respeito pelo Júlio, a gente troca ideia algumas vezes, bem raras vezes, mas algumas vezes a gente troca ideia. Já entrevistei ele aqui pro canal, falando sobre as finanças do clube, já ajudou aqui também, algumas vezes o 011 doando dinheiro pro canal. Eu não tô dizendo que ele esteja mentindo, até porque eu não tive acesso a essa conversa entre ele, né, e também o Medioli e o Brandi. Mas para isso acontecer, se as partes realmente estivessem interessadas, eu acho que isso seria muito difícil de acontecer, pelo menos agora. Imagina o ambiente do clube como que ficaria. Porque com certeza não seria uma transição muito simples. Exigiria grandes mudanças, porque seria uma nova gestão com novos pensamentos. Por mais que isso supostamente viesse a trazer mais benefícios, e benefícios eu quero dizer grana na conta do clube, eu acho que pro momento isso poderia atrapalhar até dentro de campo. Não que faça alguma diferença porque tá tudo zoado mesmo, mas acho que também não precisa, né, chutar o balde. E outra coisa, o Sérgio renunciar, egocêntrico do jeito que é, mas nem se sequestrassem o David e a Quadrilha União e falassem, só vamos liberar se vocês renunciar. E por falar em Quadrilha União, eles também seriam um outro empecilho, já que o Sérgio Rodrigues, né, Sérgio Pano Rodrigues, deu tudo o que eles queriam em termos de, né, acordos que fizeram lá dentro. Isso aí foi noticiado, não tô aqui revelando, não, isso aí foi tudo noticiado. E de acordo com o Júlio, o Brandi e o Medioli não têm ligação com os membros da Quadrilha União.
Falando agora de transferências, o Cruzeiro trouxe mais uma joia da base do Palmeiras. Dessa vez, trata-se do meia Juninho, ex-camisa 10 do time sub-20 do time alviverde. Por lá, fez bons jogos e chegou a ser relacionado para um jogo da Libertadores no ano passado. Foram 20 jogos com a camisa do Palmeiras e 2 gols marcados. Ele chega de graça e assina por 2 temporadas. Mas por ter 19 anos, no primeiro momento ele ficará no time sub-20. Mas já é um planejamento para que ele possa ser inserido no time profissional no futuro breve. E eu disse mais uma joia do Palmeiras porque no início do ano o Cruzeiro trouxe o lateral direito Ramon Rocha, que chegou a ser relacionado para alguns jogos do profissional esse ano, mas atualmente se encontra lesionado. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, mano, não esqueça de deixar aquele like amistoso, cabuloso, like da hora, que ajuda demais o canal. Então deixa o like aí se você não deixou lá no início do vídeo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sininho para sempre que sair de novo você ser avisado. E se você quiser ajudar o canal financeiramente, né, dar uma ajuda a mais pro canal, você pode se tornar um membro se você quiser, se você puder. Sempre lembrando, você clica aqui embaixo e seja membro, vê qual plano é melhor para você, mas todos os membros têm direito a participar das lives do canal, né? Tem prioridade para participar das lives e também concorrem a sorteios exclusivos de produtos oficiais do Cruzeiro. Tamo junto, valeu, é nóis, fui! Perão de Bigode vai trazer a boa fase do Cruzeiro, hein? Confia.